O melhor partido somos nós. É o título de um artigo que eu tive recentemente publicado no jornal O Barlavento, o qual começa com uma piadinha que convida o leitor a refletir acerca do que é que uma passadeira tem em comum com um partido político. A resposta sendo que ambos aparecem nas ruas dos nossos municípios de 4 anos. Brincadeiras à parte, dia 12 somos chamados às urnas para decidir realmente quem vai gerir as nossas vidas de uma forma mais direta e de uma forma mais íntima, desde assuntos que afetam os buracos que temos nos passeios, a habitação social, a condição mais imediata das nossas escolas, entre tantos outros assuntos. Como tal, acho que era importante sempre refletirmos um bocadinho sobre o que é que isto significa para nós. Na cidade onde eu vivo, trabalho e sobrevivo, Faro, tenho uma certa proximidade emocional e pessoal para com alguns destes protagonistas destas eleições. Como tal, reservo a minha opinião pessoal acerca de uma leitura mais direta acerca de qualquer possibilidade de ordenamento camarário. Mas isto não significa que eu tenha que abdicar da minha voz e que eu não tenha que apelar a uma consciencialização maior de todos os envolvidos, especialmente as camadas mais jovens, e até aqueles que ainda nem têm idade para votar e até aqueles que não votam. Só porque não temos noção, ou não nos identificamos, ou não nos revemos nas opções em cima da mesa, não quer dizer que tenhamos que abdicar da nossa participação política. E é aqui que eu digo e relembro que o jogador mais importante neste preciso momento e nestas eleições não são os candidatos, não são os partidos, não são os aspirantes a vereadores. Os jogadores mais importantes nestas eleições somos nós e o nosso partido, o cidadão e a cidadã individuais. Por norma, os cidadãos e as cidadãs acabam por assumir uma transferência de responsabilidades a partir do momento em que votam. O que faz sentido. Realmente estamos a eleger estas pessoas, estes candidatos, estes políticos e políticas, para assumirem um conjunto de responsabilidades, para se comprometerem a melhorar as nossas vidas, de acordo com as suas competências, que realmente se lá estão a acabar, as deveriam de ter. Mas a verdade é que o ato democrático, o ato participativo, não acaba com o voto. Aliás, o voto é o começo. Ou seja, entre a impossibilidade de estar dentro dos gabinetes de decisão, a estar a microgerir cada documento assinado, cada decisão tomada, e o total desapego, existe um meio termo. Nós somos as pessoas que acarretam com as responsabilidades das ações e decisões destes seres humanos que elegemos. Ora, se olharmos para o voto como um ato de contratação, se olharmos para a campanha eleitoral como uma entrevista de emprego, então, meus caros e minhas caras, a única conclusão possível, irracional e imaginária é que o patrão somos nós. Não podemos abdicar dessa nossa responsabilidade. Por norma, não sou o maior fã de ditados de cariz relativamente conservador. Mas a verdade é que, dada a analogia presente no artigo, nesta reflexão, em que o patrão somos nós, os votantes, eu creio que o ditado que diz patrão fora, dia santo na loja, se aplica muito, muito bem à reflexão em mão. Ou seja, se olharmos para o papel do patrão e da patroa nesta generalidade como figuras não de microgestão, não de executarem tarefas e competências que pertencem e que são da especialidade das pessoas contratadas, mas sim como entidades fiscalizadoras, monitorizadoras, motivadoras, de liderança, que resolvem dúvidas, que gerem conflitos. Eu acho que todos estes se encaixam nas nossas responsabilidades cívicas, morais e democráticas de exercermos o nosso poder como patrões e patroas eleitores. Não nos podemos esquecer que somos os primeiros afetados de todas as decisões que não monitorizamos, de todas as decisões que não tomamos, porque na maioria
a partir do momento em que tomamos a decisão de eleger alguém, abdicamos de qualquer outra responsabilidade. Mas a verdade é que existem mecanismos, existem ferramentas ao nosso dispor para podermos continuar a dar um acompanhamento a estas decisões, a estas entidades, a estas pessoas nas quais escolhemos depositar a nossa confiança. Dessas ferramentas, vou citar apenas as mais óbvias, as mais fáceis, as que deviam estar na ponta da nossa língua. E contra mim falo, que exerço muito poucas delas e gostava de começar a ser uma pessoa mais ativa também na minha cidadania, no meu pedido de responsabilidades. Passo a citar então as assembleias municipais, as manifestações, o jornalismo, o ativismo social e as redes sociais, como as ferramentas mais imediatas, mais diretas ao nosso dispor, entre tantas outras, para realmente responsabilizarmos e mantermos na linha a visão que escolhemos eleger para as nossas cidades. As assembleias municipais são espaços de deliberação públicos e de deliberação política, nas quais muitas das decisões que são feitas em nosso nome e para com as nossas cidades são feitos. Estes espaços compreendem a existência do público geral. O público geral sendo nós, mais uma vez, os votantes. São espaços em que podemos exercer o nosso direito e dever, por vezes, de pedir esclarecimentos, de ter um confronto civilizado e diplomático para com quem elegemos, para expor problemas, para perguntar o que é que se está a passar com as coisas que nós vemos que não estão a andar e que nos foram prometidas. No contexto da nossa analogia, a Assembleia Municipal é a sala de reuniões que nós, os patrões, usamos tão pouco, mas tão pouco, e contra mim falo. Mas é o primeiro passo e o primeiro impacto em que podemos ter para monitorizar o que está a ser feito e para credibilizar as nossas dores, para credibilizar o que nós achamos que falta ou que não está a ser cumprido ou feito, para pedir justificações, onde o patrão responsabiliza o contratado. No que toca a manifestações, as manifestações são uma ferramenta essencial quando realmente o espaço diplomático, o espaço do debate, o espaço da conversa quebra. E por que motivo seja, não existe capacidade para dar resposta ou vontade ao sofrimento das pessoas, ao desconforto, aos pedidos de esclarecimento. E quando se quebra essa relação, tem que haver uma ferramenta que permita aumentar o alcance e o impacto destes casos e destas problemáticas que não estão a ser ouvidas ou solucionadas por vias mais diplomáticas. Bem organizadas, as manifestações têm a capacidade de elevar o debate para novos números, para chegar a novos públicos e a novos tipos de moralidade da questão. Mal organizados, infelizmente acontece por vezes, estas mesmas demonstrações acabam por descredibilizar ainda mais toda uma causa e acabam por também aumentar o distanciamento entre os decisores políticos e os municípios. Mas quando os canais apropriados simplesmente não respeitam o desconforto, o sofrimento ou a dor de quem os elegeu, é mais do que legítimo, é mais do que necessário, é mais do que urgente levar para as ruas esse mesmo desconforto. É extremamente importante, nessas alturas, humanizar o sofrimento dos outros. Porque quando salas de reunião se tornam apenas em espaços vazios, em que ecoam basicamente a impunidade e a falta de cuidado para com os cidadãos e as cidadãs, então sim, as ruas têm que ser tomadas e as ruas têm que ser a plataforma e o patamar de exercer as responsabilidades que temos para com a nossa democracia e para com as pessoas com quem partilhamos um espaço. Os líderes eleitos têm a obrigação de se preocupar com as vidas com as quais se comprometeram a cuidar.
quando essa obrigação é quebrada, tem que haver uma reação. E essa obrigação só pode ser cumprida através de uma gestão justa e inteligente dos recursos que são de todos. Sejam eles recursos materiais, recursos económicos, recursos culturais, recursos humanos, o que for. Essa responsabilidade de cuidar de vidas é a responsabilidade número 1 de quem é eleito. O resto é burocracia. O jornalismo continua a ser uma das ferramentas mais importantes na execução do nosso direito e dever democrático. Independentemente dos ataques e do desmantelamento que se tem feito ao jornalismo nos últimos anos e à descredibilização que os jornalistas e as jornalistas do nosso país têm tido, o mesmo continua a ser uma das ferramentas mais importantes para podermos responsabilizar as pessoas em posições de poder e de decisão no nosso país, desde as câmaras ao Parlamento. Como tal, temos que ter uma relação saudável com os meios de comunicação social, especialmente locais, no contexto deste artigo, como por exemplo o Barlavento, que teve a gentileza de publicar este artigo na íntegra. Os profissionais e as profissionais do jornalismo têm nas suas competências a responsabilização direta e pedir responsabilidades em nome do dito povo e da canalização das suas preocupações àqueles que deveriam responder por eles. Como tal, temos cada vez mais de estar em contacto e de conhecer e de criar pontos e de apoiar e de ajudar o nosso jornalismo e os nossos jornalistas, especialmente num meio em que nós fazemos parte dessa produção de conteúdos. Todos nós temos uma câmara nos nossos bolsos a quase toda a hora. Trabalhemos em conjunto com o nosso jornalismo, apoiemos o nosso jornalismo e utilizemos esta ferramenta sempre que necessário. No que toca ao ativismo social, o conceito é relativamente fácil, mas é do mais trabalhoso que há. Ou seja, todos nós que vivemos, existimos, que usufruímos das nossas cidades, que comungamos nas ruas das mesmas, temos noção das carências materiais e sociais que nos rodeiam. Essas mesmas carências e dar resposta a essas mesmas carências é uma responsabilidade moral e legal das pessoas que escolhemos e que elegemos para direcionar, dirigir o barco que é o município. Neste contexto, na prática, os políticos deveriam de ser excelentes gestores de recursos, dos recursos que nos pertencem a todos. Mas, na prática, nem sempre isso acontece. Temas como a manutenção do espaço público, os buracos na calçada, os jardins mal geridos e mal cuidados e mal amados, basicamente as carências materiais, a falta de coesão territorial e de coesão social, o acesso à educação, à habitação, à saúde, tudo isto deveria de ser cuidado por quem escolhemos para nos cuidar. Mas como o mundo não é perfeito, nem sempre as responsabilidades correspondem às ações. E aí é que mesmo sem ferramentas e capacitação e recursos camarários públicos, não estamos completamente indefesos nem isentos de arregaçar as mangas e tentar dar alguma resposta. Por exemplo, se o lixo nas nossas ruas se acumula, podemos escolher apanhar um bocadinho de lixo todos os dias na nossa jornada diária. Ou organizar um conjunto de voluntários para se ir apanhar lixo de uma forma mais massificada. No que toca a casos, por exemplo, de fome, que cada vez há mais, infelizmente, nos nossos bairros, nas nossas ruas, com os nossos vizinhos, podemos angariar fundos ou angariar comida comunalmente para tomarmos conta uns dos outros. No que toca aos buracos nos passeios, ou à inacessibilidade a pessoas com deficiência, ou a jardins mal cuidados, podemos fazer um fundraising para contratar quem sabe realmente tapar estes buracos, cuidar destes jardins e construir, por exemplo, uma rampa que faça falta para uma pessoa com mobilidade reduzida ter acesso a um ponto A, B ou C. Ou, não é o ideal, mas podemos também, se tivermos essas capacidades, arregaçar as mangas e ir nós cuidar dos nossos jardins, tentar tapar os buracos, tentar construir as rampas.
com juízo e dentro da legalidade. No que toca a falta de espaços culturais, por exemplo, podemos organizar os nossos próprios eventos, as nossas festas comunais, dar palco aos nossos, ouvir a poesia do nosso vizinho, ajudar a pessoa que vive no fundo da rua a pintar um quadro, ou o miúdo que começou a cantar, fazer um palco com umas paletes e celebrarmos uns aos outros, presencialmente ou online. Nós podemos ajudar a cultura local. Na criação de espaços seguros, por exemplo, se há sítios da nossa cidade nós sentimos que não somos bem-vindos, que não estamos seguros ou que não deveríamos de ir, ninguém manda mais do que todos. E se há sítios que são interditos, podem deixar de ser. Pela limpeza física, social ou moral daqueles sítios. A força da democracia, a força da cidadania somos nós. Todos. Não fragmentados, unidos em torno de queremos viver numa sociedade melhor e numa cidade melhor. Agora, como é óbvio, nenhuma destas hipóteses é ideal. Os cidadãos não deviam estar a substituir quem contrataram para tomar conta das suas coisas. Isso é óbvio. Mas a questão aqui é um pouco superior a essa parte. Estas não são soluções supostas para ser duradouras. O palco com paletes não é para estar lá daqui a 20 anos. Isto simplesmente são sinalizadores de credibilidade. Quanto mais nós fazemos em nome daqueles que deviam de fazer, mais credibilidade é transferida automaticamente para nós, cidadãos. E quanto mais credibilidade nós temos, mais capacidade temos de responsabilizar quem de direito. Este tipo de ações não são ações para transferir toda a responsabilidade para as nossas mãos. Este tipo de ações são recibos. São recibos das dívidas que nos são devidas. Quando nós tomamos conta das vidas que outros se comprometeram a tomar. Quando chegar a altura de cobrar, lá estaremos. E as nossas cidades e os nossos co-cidadãos e cidadãs estarão melhores. No que toca às redes sociais, as mesmas existem numa lógica muito semelhante à do jornalismo. Com a diferença que não têm tanta credibilidade, não têm tanta credibilidade institucional e que temos de ter muito cuidado em como utilizamos plataformas que são construídas e desenhadas para priorizar entretenimento, escândalo, choque, o que for, quando queremos realmente expor assuntos que nos afetam a todos e assuntos que nós próprios levamos a sério. Ou seja, no que toca às redes sociais, tem de se encontrar um equilíbrio entre expor os problemas, aumentar o número de pessoas consciencializadas em torno daqueles assuntos, mas não correndo o risco nunca de embaratecer os nossos desconfortos, dores ou problemas em prol de entretenimento. Ou seja, usar as redes sociais, mas tentar sempre ter em mente que o que se quer é tanto chegar a mais pessoas com a nossa mensagem, mas que essa mensagem não seja distorcida, bastardizada ou embaratecida por narrativas que estão mais alinhadas com o entretenimento do que com encontrar soluções duradouras. Como devia de ser óbvio, esta lista não é uma lista compreensiva de todas as opções e todas as ferramentas que temos ao nosso dispor para responsabilizar quem elegemos, e os seus componentes não são mutuamente exclusivos. Ou seja, uma pessoa pode ir exercer a sua voz na Assembleia Municipal enquanto está em estreita comunicação com a comunicação social, enquanto organiza uma manifestação, enquanto usa as suas plataformas pessoais nas redes sociais, enquanto organiza ações de ativismo social. E o todo, ou a necessidade de recorrer ao todo, reflete também as necessidades, as carências e a falta de responsabilização também de quem elegemos ou não. No mundo perfeito, estamos só a ver e a aprovar tudo o que está a acontecer por parte das pessoas que elegemos. Num mundo menos perfeito, ou um mundo muito imperfeito, esgotamos esta lista e ainda podemos sempre recorrer a outras opções, como a desobediência civil ou ações de educação não formal para sensibilizar e capacitar as pessoas e os munícipes. Ou seja, quando o problema é legítimo o suficiente,
Quando o sofrimento, o desconforto, a carência e a falta de responsabilidade é grave o suficiente, qualquer palco para elevar estes problemas e trazê-los às massas e trazê-los a público e à luz do dia é um palco legítimo, é um palco necessário e é um palco que tem que ser usado, pisado e construído. O panorama político atual está, posto de forma leve, um caos. Um pouco por todo o lado, vemos democracias enfraquecidas, vemos povos enraivecidos e vemos valores, especialmente valores humanísticos, a serem revertidos. Agora, mais do que nunca, temos a responsabilidade de ser patrões e patroas responsáveis e envolvidos. Se, no contexto da analogia deste artigo, o nosso negócio é a democracia, então dentro do nosso negócio os colaboradores não estão a colaborar. O armazém está em chamas. A frente de loja ainda está um bocadinho apresentável. Mas a verdade é que, se não aparecermos mais assiduamente, como patrões e patroas que somos, então a coisa vai descambar. Nós temos de estar presentes. Temos cada vez mais de exigir responsabilidades. Temos cada vez mais de gerir conflitos, de criar pontes. Temos de reforçar a nossa autoridade e temos de salvar e reconstruir o que resta, enquanto ainda resta. Neste negócio não se vendem produtos. Neste negócio cuidam-se de vidas, cuidam-se de almas. E não existem resgates políticos ou financeiros capazes de reverter estas consequências fatais de uma negligência e de uma ausência patronal. Dia 12, quando forem votar, quando formos votar, não se veja esse voto como o último passo do fim de uma candidatura ou do fim de um ciclo de 4 anos, mas sim o primeiro passo de muitos que vamos tomar até vir a nossa próxima oportunidade de ter um conjunto de entrevistas de emprego para contratar pessoas que nos representem, tenham os nossos melhores interesses em mente e construam sociedades nas quais merecemos viver. Podemos não ter os políticos que queremos, podemos não ter as cidades que queremos, mas se não nos envolvermos, sem dúvida vamos ter todos aqueles que merecemos. Sejamos conscientes e obriguemos-nos uns com os outros para com os outros. Dia 12, votemos. Dia 13, trabalhemos.